Bom, pessoal, só um drops, apenas uma pílula para a introdução de um assunto importante também, que eu entendo que a gente precisa conversar, tá? Que é o cerne de que o Messias ele carregou sobre si as nossas enfermidades e, portanto, as enfermidades elas são testemunhos físicos de coisas espirituais, tá? De comportamentos desviados do nosso espírito que precisam ser curados para que a gente adentre o Jerusalém, o templo, né, o corpo. E uma vez que nós somos o corpo dele, do Salvador, obviamente que esse corpo tem que estar íntegro, né? E nós como células, cada uma das células do corpo dele, se a gente tem as próprias células, isso é um testemunho do nosso corpo, do nosso próprio corpo físico. Nosso corpo físico ele funciona exatamente como testemunho do corpo espiritual do Messias. Por isso que ele criou. Não foi ele que criou a gente assim? Pois é. Como é que funciona o nosso corpo físico? As células, elas na verdade, elas trabalham todas juntos, cada qual com a sua função. Elas não têm funções iguais, né? Mas as células que compõem os tecidos dos rins, elas trabalham em prol da integridade desse corpo, da saúde dele, né? Filtrando as impurezas. As células do intestino, dos tecidos do intestino, elas trabalham também, têm uma outra função. Elas não têm a função dos rins, mas elas também têm outra função que é importantíssima, de absorção dos nutrientes no intestino, né, dos alimentos que entram no corpo. É essa absorção dos nutrientes, dos minerais, que mantém o corpo forte e com energia, certo? Então, ou seja, cada um tem a sua função nobre no corpo, de modo que todas contribuem, cada qual com a sua função distinta, mas por um mesmo bem comum, por um mesmo objetivo, que é a integridade do próprio corpo, tá? O comando de todas essas células vem de um único sistema nervoso central, que é a cabeça. A cabeça. E a cabeça é o nosso salvador, Yahushua. Tudo bem? Eu entendo que essa é uma figura tranquila de a gente entender, tá? E a partir daqui a gente tem que começar a conversar sobre muitas coisas nesse sentido, do porquê que os testemunhos da criação apontam também do porquê que as doenças entraram no mundo, tá? A partir do erro de Adão, e o que elas significam. É claro que eu gostaria de trazer, se o Criador permitir, um material mais robusto, completo, tá? Sobre as principais doenças que o nosso corpo passa, e o porquê o que elas significam, né? O que os testemunhos delas físicos apontam para a questão espiritual. Das mais variadas, tá? Mas as principais eu gostaria de trazer. Mas nesse primeiro momento, né, eu gostaria de trazer um paralelo, talvez para uma das marcas mais recorrentes, dessas das pragas, a gente pode chamar assim, né, uma das aflições mais constantes e recorrentes que nós temos no mundo nosso de hoje, tá? Que é essa geração do fim, que é o câncer, tá? Essa doença que não é exatamente bem definida pela própria medicina, a medicina do homem, né? E também não se há uma certeza, uma clareza, né, do diagnóstico e também do tratamento, tá? Tudo ainda é muito nebuloso por parte da medicina humana a respeito dessa doença aqui, que na verdade ainda continua sendo uma doença misteriosa, tá? Pouco, vamos dizer assim, mapeada no sentido assim de entender como ela verdadeiramente funciona, tá? Então os homens eles estão um pouco cegos em relação a isso. E eu pessoalmente eu tive recentemente 2 casos familiares de perda, né, de 2 familiares por conta dessa doença aqui, por conta dessa anomalia, tá? E a gente sabe que, embora tenha essa aflição da perda física, né, mas a gente sabe que ela é apenas um testemunho físico, ela serve como um testemunho físico de uma coisa maior, espiritual, né?
que é a que verdadeiramente a gente precisa se afastar. E é isso, né, não só do câncer, mas também de tantas outras que a gente precisa. Eu gostaria de conversar também nos áudios futuros agora, tá? Se o criador permitir. Mas para início de conversa, apenas para aquecimento, eu gostaria de trazer isso que tem tratado, essas pesquisas recentes. Eu trouxe uma ilustração de uma notícia aqui, né, sobre essa técnica aqui de sequenciamento de nova geração, chamada de NGS, tá? Que é utilizada nesse painel, que foi chamado de painel, né, de 144 genes, tá? Ou seja, que compõem a genética do nosso DNA. A gente já conversou um pouco sobre genética, né, na questão de que baliza o porquê que a genealogia do Messias ela precisa ser evidenciada nas escrituras, o porquê, né? Por que ela é tão importante, por que ela aparece nas escrituras. Quando a gente conversou sobre os Moabitas, né, e a questão de Ruth, depois casada com Boaz, casando com Boaz e concebendo a linhagem de Davi, né? Por que essa linhagem ela consta na linhagem do Messias? A gente conversou sobre isso lá, né? E aqui vai reforçar mais um pouco, tá? Um painel de 144 genes do nosso DNA, que são... eu vou ler aqui a subnota que fica mais fácil, né? Que eles estão associados à possível ocorrência de câncer, ou seja, o estudo e o mapeamento desses 144 genes, né? Eles poderiam prevenir a ocorrência de um câncer, o desenvolvimento de um câncer futuro, né? Esse painel revolucionário emprega a tecnologia de sequenciamento de nova geração, NGS, para ter uma visão completa e uma análise precisa de 144 genes que, quando mutados, ou seja, se eles sofrerem mutação, se eles forem distorcidos, estão associados a um risco elevado de desenvolvimento de algum tipo específico de câncer. A detecção de tais variantes genéticas fornece insights críticos que podem orientar ações preventivas personalizadas, minimizando o risco de desenvolvimento de cânceres hereditários, como os de mama, ovário, próstata, pâncreas, entre outros. Então veja, são 144 genes que eles não podem estar mutados, eles não podem ser distorcidos. Se eles forem distorcidos, eles certamente causarão câncer no corpo, o corpo. Então vamos entender o corpo como a totalidade o corpo do Messias, né? Como a totalidade de nós, tá? Nós como igreja, como tenda dele, tá? Esse corpo ele precisa estar com a sua integridade de saúde em dia, né? O que é o câncer, propriamente dito? Em linhas gerais, claro, fisicamente, mas eu gostaria que vocês observassem as linhas gerais físicas dessa doença, para a gente entender espiritualmente, tá? Rebater ela espiritualmente. Eu comentei que cada célula do nosso corpo foi criado assim, ela trabalha em conjunto para preservar a integridade física, tá? Desde do mais leve ferimento que a gente tem, imediatamente as células que estão na volta ali, elas já iniciam imediatamente o processo de cicatrização, ou seja, elas trabalham sempre em prol da própria cura e restauração sozinha do corpo, plena do corpo, tá? Nosso corpo foi criado assim. E cada uma das células é como cada um de nós. Cada uma de nossas almas compondo a totalidade do corpo do Messias, tá? Obedecendo à cabeça, que é ele. O que é o câncer? O câncer é quando o câncer são os vandalismos, os vândalos do próprio corpo, ou seja, é o corpo sendo sabotado por dentro. Como assim? São células que crescem com DNA mutado, mutação genética, e que começam a proliferar, começam a se multiplicar, prejudicando a real função daquele tecido corporal ali, certo? Ou seja, quando tu tem, por exemplo, um câncer no pâncreas,
As células do pâncreas, todas elas são programadas pela cabeça para executar e fazer as coisas que o pâncreas demanda, certo? E as coisas que o pâncreas é responsável vão contribuir para o bem-estar do corpo, para a saúde. Mas quando tem células mutadas no pâncreas, né, que portanto se elas são mutadas, significa que elas não estão fazendo a função que o pâncreas deveria fazer. Portanto é uma aberração, certo? E elas começam a se multiplicar. O que começa a comprometer? Começa a comprometer a própria funcionalidade desse órgão. Ele começa a não funcionar mais direito porque as células que estão nele, o câncer, que estão se multiplicando e aumentando, elas são mutadas, ou seja, elas não têm a informação correta do que as células de um pâncreas deveriam fazer. Elas estão fazendo outra coisa, ou seja, elas estão sabotando o órgão. Obviamente, quando chegam num volume já considerável, o órgão está comprometido e, portanto, ele deixa de fazer, porque as células que estão nele têm outra informação, elas não estão cumprindo a missão que elas deveriam fazer. O órgão, então, está comprometido, ele deixa de fazer o que deveria. E aí conduz aquele corpo inteiro, a pessoa, ao óbito. Câncer, em linhas gerais, é isso, tá? Então, mas como é que as células sabem, as células sadias, né, elas sabem o que elas devem fazer? Bom, pelo DNA. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, é a informação, é a informação que a célula precisa para ela saber o que ela deve fazer por função. Veja que isso começa a entrar no campo do espírito, o entendimento do que a gente precisa fazer, o que é certo a gente fazer, tá? Para que o corpo, o reino do Messias esteja, para que ele subsista, né? Quando a gente faz o que é errado, a gente atenta contra a saúde do próprio corpo. Nesse sentido aqui, eu sei que isso é apenas um início de conversa, tá, pessoal? Eu só estou introduzindo o assunto. É isso aqui que baliza, é essa ideia que baliza o juízo, tá? Que justifica o juízo. Porque ao contrário de que alguns ateus acham que se o Criador fosse bonzinho, ele não condenaria ninguém, é o mesmo que dizer que uma pessoa que retira um tumor de câncer, por exemplo, ela consegue retirar a tempo, né? Ela precisa, mas ela não descarta esse tumor, fique convivendo com ela, né, com o tumor, continue convivendo com o tumor junto contigo. Não, é o mesmo que dizer isso. O tumor, o câncer, ele atenta contra a tua própria integridade, portanto ele deve ser removido do corpo. Removido para que o corpo preserve a sua integridade. O câncer deve ser removido. Quando a gente tira um tumor de uma pessoa, a gente joga ele fora, a gente descarta ele. Ele é dado à morte. A gente não mantém o tumor como um bicho de estimação, como um tumor de estimação aquele corpo ali. Não, para manter a integridade e justamente para preservar a saúde do corpo, o câncer deve ser removido, ele deve ser tirado. Essa que é a ideia do juízo. Por isso que vai existir o juízo. O juízo será o quê? Será a remoção do câncer do corpo. Será a remoção das células, as almas, que depredam o próprio corpo. Ou seja, são uma ameaça à integridade do corpo. Eles são vândalos, certo? Do próprio corpo. Mas como é que se dá então a transmissão do que é certo de célula a célula, da verdadeira mensagem, da verdadeira orientação e informação genética do que é correto para aquela célula fazer, do que aquela célula deve fazer? Como é que se dá essa transmissão? Se dá por RNA mensageiro. RNA, ácido ribonucleico, chamado de mensageiro pela nossa própria ciência. O que ele é? Ele é uma molécula responsável por transmitir a informação genética do DNA às outras células, ou seja, a tua orientação
tá? As informações que tu precisa saber para contribuir para o corpo, elas são transmitidas de uma a outra pelo RNA mensageiro. Lembra mensageiro? Lembra quem é o animal usado para transmitir mensagens? O pombo, o espírito. O espírito que é mensageiro, é ele que comunica a cada uma das células a informação correta, ou seja, o DNA. Olha, ele chega para a célula e diz assim, ó, olha, tu deve fazer assim, assim e assado, para que o corpo seja preservado. Essa dinâmica aqui, pessoal, não, não funciona exatamente como as boas novas. A mensagem das boas novas pelo espírito do Criador, pelo mensageiro, né? Estão sob os pés do monte, sob o monte, né? Os pés daqueles que anunciam as boas novas. Não é isso que está lá no profeta, nos profetas? O mensageiro das boas novas já está com os pés no monte, ou seja, nosso Salvador, que deixou o Espírito e as palavras dele com a gente, certo? E agora cada um de nós que transmitimos essas boas novas somos como RNA mensageiro. E o que a gente comunica às outras células do corpo? Como RNA mensageiro, o que a gente comunica às outras células do corpo? O DNA, ou seja, a informação do que a gente deve fazer para preservar a integridade do corpo. Não é à toa que o DNA nosso humano está assinado, ele está marcado com o nome do Criador, dentro daquela sequência lá de 10, 6, 5 e 6, né, que correspondem às letras hebraicas Yud, Re, Vav, Re, que é exatamente o nome do Altíssimo. Isso, lembrando, mais uma vez, isso é a introdução do assunto, tá? Nós vamos conversar mais sobre isso, que o nome do Altíssimo está gravado no nosso próprio DNA, ou seja, é a comprovação de que o DNA se refere a isso. A real instrução que a gente deve ter para que o corpo do Messias seja preservado, ou seja, o nosso reino dure para sempre junto com ele. Em contrapartida, né, se o DNA não está correto, significa que o Gênesis está mutado. Ele sofreu mutação. E se ele sofreu mutação, câncer. É isso que o câncer significa. E é por isso que na nossa existência, infelizmente, né, desafortunadamente, a gente tem que conviver com essa praga aqui, com essa porcaria, que já entrou desde o erro de Adão, certo? Se Adão, nós não tivéssemos morrido espiritualmente, o câncer não teria entrado no mundo. Porque não haveria risco nenhum de se mutar essa informação aqui. A informação seria sempre sadia, certo? Através do RNA mensageiro, de um DNA para o outro. Mas como optamos por conhecer, por escolher entre o bem e o mal, agora então a mensagem de mutação do DNA também está na nossa criação, na nossa existência. E, portanto, o câncer surge. O código genético do DNA determina a função e o comportamento de cada grupo de células e tecidos do corpo, do organismo. Cada uma das células do corpo do organismo somos quem? Somos nós, pessoal. Cada uma de nossas almas é como uma célula e um grupo de célula e tecido do corpo. O corpo é a totalidade da igreja, da tenda do Messias, tá? Cada um de nós representa isso. E o nosso comportamento vem do quê? Vem das boas novas. A gente tem que aprender com a informação que nos foi transmitida pelo RNA mensageiro, pelo Messias, né? Ou seja, a gente tem que obedecer o RNA mensageiro, o Messias, para que a gente tenha na gente também o DNA dele, do corpo. E o DNA dele, que é o DNA que não é corrompido, ele vai manter as células, cada qual trabalhando no seu devido lugar, sadias, com a sua respectiva função, de modo que o corpo sempre se cura, ou seja, a subsistência do reino do Messias, ou melhor, a saúde do corpo dele vai durar para sempre, desde que a gente não tenha o DNA mutado, né? O que nos causa a morte? É a mutação desse DNA, é o câncer, certo?
Existe ainda um grupo de células, que são as chamadas células-tronco, que podem se transformar em qualquer outro tipo e função. Elas são produzidas, ou seja, são células multiformes, né? Portanto, elas têm mais de um tipo e função. Elas são produzidas exatamente na medula, ou seja, no esqueleto, na coluna, aquilo que dá sustentação ao corpo. Tá? É da sustentação da coluna, lembra a coluna da menorá? A coluna do corpo, a carta Filadélfia, por exemplo, é ali que surgirão as células-tronco, que poderão desempenhar funções diversas, inclusive, tá? Mais de uma função no corpo. Cada órgão do corpo tem funções e características específicas, mas elas são orientadas por quem? Pelo DNA. O DNA que é transmitido, que é comunicado pelo RNA mensageiro, pelos mensageiros, tá? Uma a outra, uma célula a outra recebe essa informação pelo RNA mensageiro. E todas essas células e os órgãos do corpo as funções do corpo contribuem para a integridade do organismo. Isso é uma introdução do assunto, tá? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Eu espero ter me feito entender, tá? Aqui começa um assunto um pouco mais sólido também, mais um dos assuntos sólidos, tá? Que a gente precisa ruminar bastante nele para abrir o nosso entendimento. A gente tem a figura das células sadias, tá? Que é o DNA sadio que está assinado com o nome do criador, inclusive, tá? O DNA sadio, ou seja, as informações de tudo que a gente tem que ter na gente, é a circuncisão do nosso espírito, tá? O coração circuncidado, ou seja, as informações do que é certo no nosso espírito, do que a gente verdadeiramente deve fazer para sustentar o reino do Messias, tá? O DNA, tá? Como é que a gente recebe essa informação? Através do RNA mensageiro, o Messias, né? As boas novas, né? Nos orientando do que como a gente deve se comportar, que é o DNA, tá? Quando a gente tem uma mutação disso, ou seja, uma distorção disso, a gente tem células mutadas, né, que sofreram mutação. Ou seja, a gente passa a ter sabotadores que vão corromper, vão sabotar a própria função do corpo. Isso é o que a gente entende por câncer, tá? Na nossa existência. E veja que existe um painel de 144 genes, 144 especiais, vamos dizer assim, que se forem distorcidos, invariavelmente vão acarretar em câncer, em desenvolvimento de algum tipo específico de câncer. É um risco elevado, tá? Veja que esses 144 são cruciais, tá? Para que eles não sejam distorcidos, para que eles não sejam mudados, tá? Mutados. Eles precisam ser preservados para que não haja câncer no corpo, certo? Pensem sobre isso. Os 144 e a prevenção do corpo do câncer no corpo do Messias. Parece que nós temos uma linha interessante aqui de investigação a ser explorada, e eu pretendo fazer isso, claro, sempre se o Criador nos permitir, né? se o Verbo nos permitir, de que a gente também investigue não só essa doença, como também as outras mais clássicas aí da humanidade, e que apontam profeticamente, né, vamos dizer, alegoricamente, prefigurativamente, para a realidade espiritual que a gente está prestes a adentrar.